Essa é uma conversa da série Complexidade. Eu sou o Marco Ornelas e a nossa convidada é a Rosa Alegria. Rosa é futurista, profissional, né, nesse assunto há 20 anos. Diria que é pioneira nos estudos do futuro no Brasil e uma profissional reconhecida internacionalmente. Rosa, eu começaria te perguntando justamente sobre a ciência, o estudo do futurismo, do futuro, né, o estudo do futuro. Fala um pouquinho, porque eu acho que ainda hoje, apesar da gente falar em futuro, ainda é um conceito e uma ideia, eu diria, talvez distorcida ou pouco conhecida. Então, acho que eu gostaria de Ah, começar falando um pouco sobre isso. é muito bom estar aqui falando com você, Marco. Uma delícia e obrigada Legal. pelo convite. O turismo, então, vou dizer o que não é. Primeiro, não tem a ver com adivinhar coisas, prever, não tem nada a ver com misticismo, né? Com todo o respeito que eu tenho aos místicos, né? Mas é uma ciência, sim, como você falou, que integra várias disciplinas, várias, né? A gente considera transdisciplinar. O que é essa ciência? É uma ciência que estuda a mudança. A gente estuda constantemente a mudança, sofisticadamente, através de métodos, né? Métodos de aplicações e análises e projeções. Então, para que a gente estuda as mudanças? A gente estuda as mudanças, claro, para compreendê-las, e uma vez compreendendo, a gente pode se antecipar a elas, né? E se a gente se antecipa às mudanças, a gente pode até criar esse futuro. Então, é mais ou menos isso, é uma ciência. Eu fiz mestrado, né? Eu estudei mestrado nos Estados Unidos, né? Existem escolas que têm programas, enfim. Então, é isso, para que seja assim bem, que a gente alinhe esse conceito, porque muita gente realmente não entende bem o que é. Legal, legal. Muito bom. Logo no início do teu artigo, você traz o conceito da pós-normalidade. Na verdade, você escolheu esse título, que eu achei muito interessante, né? A ideia de Sim. discutir a pós-normalidade, né? O futuro Uhum. e essa pós-normalidade. E eu achei interessante que você traz alguns autores que já cunharam esse termo, né, de pós-normalidade já há algum tempo. Fala um Tá. pouquinho do conceito da pós-normalidade. Primeiro, assim, a normalidade, né? O que ela pela própria palavra, a gente é aquilo que se considera dentro das normas, né? Então, essa pós-normalidade, ela vem, né, como um olhar diferente sobre essa normalidade, para que a gente se conecte com aquilo que passa a não ser normal, né? Aquilo que passa a não fazer sentido no contexto do tempo. Porque a gente pode até se acostumar com aquilo que era normal, mas não é mais. Então, a pós-normalidade é meio que um chamado para que a gente possa se sintonizar com aquilo que causa estranheza. Eu costumo sempre usar, nas minhas palestras, nas minhas aulas, né, o olhar do ET. A gente se distancia e como se a gente nunca tivesse vindo ao planeta e começa a olhar com estranheza aquilo que antes a gente achava que era normal. Então, muitas coisas não estão sendo normais, né? A gente está enfrentando uma série de quebras de paradigmas, velhas ortodoxias, velhos mindsets, né? Pós-modernidade, neoliberalismo, hierarquias que se quebram, instituições que estão, né, se dissolvendo em pouco tempo, crenças, né, política, a forma de fazer política e a forma de trabalhar, né, também passa, às vezes, não fazer mais sentido. Então, sim, a gente acredita, né, nessa pós-normalidade que tem muitas coisas que estão morrendo e algumas ainda que vão querer prevalecer. Então, a gente precisa ver, tem que ter uma razão para queimar isso tudo, para enterrar, né, aquilo que já não está mais funcionando. Então, é um convite, Marco, para a gente olhar para esse momento, é um convite para a gente olhar para esse momento e ver aquilo que já não está funcionando. E que tal imaginar um novo mundo? É Legal, um convite. muito bom. Rosa, deve ter mais ou menos um mês atrás, a gente esteve juntos fisicamente gravando Uhum. um bate-papo, né, uma mesa redonda.
Eu me recordo que, antes da gente entrar para gravar, a gente estava falando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, e você trouxe naquela hora eu tive um insight, né, na conversa com você, quando você dizia que o momento que a gente está vivendo é uma bifurcação, né? Se é que a gente pode dizer. Você usou outras expressões que eu achei muito legal, né? Dobradiça, o tempo, né? Que para, que é. Eu tenho certeza de que o que foi não é mais, então já foi, né? E não dá para voltar. E, ao mesmo tempo, eu não sei o que vem pela frente, né? Então, é um momento... Queria que você falasse um pouquinho mais, além do que você já escreveu no artigo, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, esse momento, esse lapso. Primeiro, quero trazer o meu sentimento, né? E eu sou uma pessoa muito ligada ao sentimento. O sentimento que eu sinto, que eu tenho nesse momento, é de que é maravilhoso viver nesse tempo. Imagina. Acima de qualquer angústia que todos estão vivendo de alguma forma, incertezas, né? Medos, né? Mas, acima de tudo isso, é maravilhoso a gente poder estar vivendo um momento sem precedentes nos 12 mil anos de história da civilização, né? Nem eu falo isso, são historiadores, sociólogos, futuristas. Então, o que eu lembro que o Churchill falava, tem uma frase famosa dele que é: nunca desperdice uma grande crise. Então, a gente está com o faca e queijo na mão para a gente poder tirar proveito dessa crise. É uma época realmente... muitas pessoas viveram mudanças grandes, fendas, né? Bifurcações. Essa não é a primeira, mas na verdade, essa sim é a primeira grande mudança global, né? Nós nunca tivemos uma mudança global dessa magnitude. É verdade. Então, é uma coisa que eu gosto também de trazer, uma metáfora que é um parto, né? Aliás, faz 9 meses da crise aqui no Brasil, hein? 9 meses, olha só. Então, é assim, a gente está incubando, está fecundando algo novo que está né, esse planeta, é como uma grande barriga, né, que está parindo algo novo. E olha, parto sem dor não é tão normal, né? Normalmente o parto precede dor, ele é precedido de dor. Então, a gente tem que viver essas dores do parto, encarar, porque deve nascer, né, algo novo e, claro, dependendo de como a gente vai encarar isso, do que a gente vai fazer, algo novo e muito melhor. Né? Então, eu vejo isso. É muito bom viver nesse momento. Dá para falar horas sobre isso, mas eu sei que a gente está aqui num papo muito sintético, né? Mas a gente pode falar de bifurcação, a gente pode falar de fenda, a gente pode falar de dobradiça, isso, né, várias pessoas, o interlúdio, que o Bauman fala, o Zygmunt Bauman, ele fala do interlúdio, que é a pausa, se você for na música, né? O interlúdio, ele é a pausa entre um movimento e outro da música, né? Ou no teatro, né? Ele é um movimento, é a pausa entre um ato e outro. Então, é isso, né? A gente está numa pausa e vamos lá. A ideia é tirar proveito, né, disso tudo. Muito bom. E em outro trecho, você ainda ironiza um pouco, sinalizando que o que a gente vivia, será que era um normal mesmo ou era um anormal, né? Inclusive, você faz uma pequena observação de um exemplo de um ET chegando ao mundo, né? Não ao Brasil, mas chegando ao mundo. E eu achei muito interessante o exemplo que você traz, né? Dele achando curioso aquelas pessoas dentro de um elevador e depois como se comportam dentro do elevador e como se comportam com pessoas distantes, né? Quer dizer, como é que a gente se relaciona com o que está próximo e como é que a gente se relaciona com quem está distante, né? Eu acho que, de fato, concordo com você, a gente vivia um anormal, né? Mas, enfim, fala um pouquinho dessa normose, né? Dessa ideia que você traz. O Roberto Crema, essa ideia, esse conceito da normose, vem de um livro do Roberto Crema, né? E também do Pierre Weil, um livro que eles fizeram juntos, que eles falam que, eu não me lembro agora o nome do livro, mas a normose é a anomalia da normalidade. Olha só, a anomalia da normalidade. E chega um momento, meio que a gente lembrando daquela metáfora do sapo que você põe na água fria
e começa a esquentar a água, o sapo ele se acostuma, ele morre dentro da água fervido, né? É mais ou menos isso, a gente ficou dentro dessa água que começou a esquentar, dentro de uma naturalização, embebidos, né? A gente estava dentro embebidos nessa naturalização do que é normal. Então, tanta coisa que não é normal, né? Eu coloco no artigo algumas coisas, mas, meu Deus, né? 1% da população do mundo detém metade da riqueza, né, desse planeta. Não é Não é? normal. Não é normal a gente olhar pessoas morrendo na rua e não fazer nada para isso, não é? Não é normal a gente violentar uma pessoa que não tem a cor da pele que a gente tem, ou a opção sexual que é diferente da sua. Quer dizer, essas coisas que a gente viveu no século XX, elas têm que ser enterradas, né? Então, a pós-normalidade, ela vem para celebrar, sacralizar esse velório do que já deve ser enterrado, esse moribundo que está já na UTI, e às vezes ele insiste em viver, né? Ele não quer ir embora. Então, é isso, sabe? A normose, né, é uma anomalia da normalidade. Eu achei essa definição maravilhosa. É bárbaro. Você sabe que isso me fez lembrar na sua fala do Humberto Mariotti, que ele se refere a alguma coisa assim também, né? De que onde existe a humanidade, existe a desumanidade, né? Só que eu acho que a desumanidade estava mais presente, né? A gente precisa começar a aumentar a nossa humanidade, né? Acho que A faz todo gente, na sentido. verdade, tem uma essência, isso é biologicamente estudado, e Isso, você que é muito especialista no Humberto Maturana, né? E isso. também vários outros cientistas e pensadores já pesquisas, né? A gente é naturalmente, a nossa humanidade Amoroso. tem a ver, nós somos seres amorosos, É nós verdade. somos seres empáticos, a gente está se deixando perder, né? Verdade. A gente está esquecendo dessa humanidade, A gente né? esqueceu da nossa humanidade, né? Precisamos retomar. Legal. Retomar. Essa é a grande, olha, eu acho que essa é a grande inovação do século XXI. Não vai ser robô, não vai ser inteligência artificial. A grande inovação vai ser a gente resgatar o mais essencial humano numa nova ordem, numa ordem integrada às novas tecnologias, sabendo lidar com isso com equilíbrio e com bom Legal. senso. Uma Essa é a última nova aí. pergunta e como uma mensagem para todos os leitores aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse século da disrupção que você, em um determinado momento, coloca, né? A ideia de progresso e a ideia de disrupção. Uhum. A ideia do progresso começou, né, no positivismo, né, no século do paradigma científico, né, século XVIII, que era aquela linearidade daquilo que sempre que vinha depois de algo já existente era melhor. E o futuro era concebido como a melhoria daquilo que tinha sido ultrapassado. De uma forma fácil de ver, né, linearidade. Até está na nossa bandeira, né? E, na verdade, você vê que a nossa bandeira é a própria representação da falência desse conceito, porque a gente não tem um verdadeiro progresso hoje, né, dentro do país, que não é nesse conceito, né, do progresso definido como um crescimento, um progresso cumulativo, né, um estágio superior. Aí veio a teoria da evolução, né, aí que balançou tudo, porque assim Deus já não cuidava mais da gente, a gente estava ao Deus dará, era a evolução que selecionava as pessoas que se adaptavam os seres que se adaptavam à mudança. O século XX, o que foi? Século XX, 2 guerras violentas, aí veio o mantra, né? Vamos crescer, 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 vamos consumir. Né? Isso veio do ganhador da guerra, que foi os Estados Unidos. E a gente destruiu o planeta, está destruindo o planeta em nome desse mantra. Bem, século XXI, a gente está fazendo um exame, né, dessa realidade, dessas normoses que a gente precisa deixar para trás, e aí não tem outro jeito, Marco. Não tem outro jeito, por quê? A gente não tem outro jeito de mudar, a não ser pela disrupção. Porque a velocidade da mudança, ela está impressionante, né? Ela tá mais veloz, né? Ela está mais profunda, ela está mais simultânea, as coisas mudam ao mesmo tempo, vários sistemas. Né? Ela está mais, a escalabilidade dela, uma coisa acontece na China, amanhã acontece aqui em São Paulo. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, conviver com a incerteza. Não tem jeito.
Assim como tem que enfrentar a dor do parto, temos que conviver com a profunda incerteza. Não dá para a gente querer controlar o tempo e repetir o passado. Uma vez você estando acostumado à incerteza, que não é fácil, né? Você tem que navegar na emergência daquilo que é novo, se sintonizar, ampliar sua imaginação. O cérebro direito do cérebro certamente está prevalecendo, vai prevalecer sobre o esquerdo. Nós estamos entrando numa era da imaginação, da criatividade. Tudo é possível. Então, a gente precisa, sim, surpreender. Tudo que uma empresa tem que fazer, uma iniciativa, um empreendimento, qualquer iniciativa social, ela tem que se desvincular bastante daquilo que não funcionava no passado. Isso é disrupção, né? Isso é quebrar com os velhos paradigmas. E, sem esquecer, com um valor agregado. Não é apenas fazer disrupção por fazer disrupção. Nós temos que qualificar esse tipo de disrupção, né? Para quê? Para melhorar a condição de vida. Não só a vida humana, mas para melhorar a condição de todos os tipos de vida, honrar todos os tipos de vida, não só o ser humano, né? Mas o rio que corre, o ar que a gente respira, os pássaros. Então, essa, para mim, é a grande revolução, que eu não sei se é 5.0, 6.0, 7, é uma revolução, é uma grande revolução, talvez a maior de toda a nossa história. Tá? Eu espero estar viva para poder viver um pouco dela, né? Que é essa consciência de fazer inovações disruptivas com a escalabilidade da mudança na condição de vida. É essa a nossa grande consciência. E não só fazer inovação por fazer. É isso. Legal. Super obrigado, Rosa. Com certeza você vai estar viva, eu também. Mas eu espero, acho que viu? Principalmente a gente vai deixar para os nossos netos um mundo um pouquinho melhor, né? Nós temos muito para fazer ainda, né, Marco? A gente tem que dar mão para eles, tem que estar junto deles. Verdade. Não é? E eu queria trazer uma frase aqui só para fechar. O futuro não existe. Não, mas ele não existe até o momento em que você o cria. Então, a gente criar o futuro é agora, é nesse presente. Aí ele passa a existir dentro do presente, e aí o presente se transforma. Muito obrigado, Rosa. Adorei esse final. Eu que adorei estar com você. Adorei, é um privilégio. Muito obrigada, Marco. Beijo grande. Tchau.